Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora. Boa tarde, tvtudoweb.com.br, mais uma vez levando notícias para vocês. E gente, hoje nós estamos trazendo para vocês aqui uma pessoa, uma celebridade, eu digo, muito interessante, porque vai falar de moda. Ela é estilista, reconhecida internacionalmente, e ela vai falar de moda. É tão bom quando a gente tem uma pessoa que entende de moda e que fala pra gente, ó, isso não ficou bem, isso não ficou, né? É tão bom porque você já se deparou com um evento que você vai lá no seu guarda-roupas, você coloca 4 roupas em cima da cama, 5 e não veste nenhuma. Depois, daí a pouco você vai vestir a primeira que você experimentou. Acho que aquela de todas é a melhor. Gente, isso é tenebroso. Eu sei porque acontece isso comigo. Coloco uma, não gostei, coloco outra. Aulas com uma estilista, acho que é a melhor coisa que tem. E hoje, prazerosamente, nós estamos trazendo aqui a Ellen Chacani. Ellen, tudo bem com você? Tudo ótimo. Olha, muito obrigada de você vir aqui, ó, demorou, né? Demorou, mas gente, hoje eu demorei um pouquinho. Demorou um pouquinho para vir no nosso programa, mas hoje tá aqui. Eu quero que você traga as novidades. Você sabe quando a gente está perto de uma profissional como você, a gente fica pensando, sabe, ai meu Deus do céu, ela deve estar olhando o meu sapato. Imagina. Ai, ela deve estar, ai, eu não vesti bem isso. É uma coisa, porque a gente, quando a gente não entende bem de moda, ou a gente compra muita roupa sem precisar, ou a gente sai cafona por aí, ou sei lá, é uma bagunça. Então hoje você vai dar uma aulinha para nós, pode falar da sua profissão, das suas andâncias, esse mundo todo internacional, né? Como você chegou até aqui? Então, na verdade, a história da moda, ela começa junto com a minha avó. Isso daí eu conto um pouquinho no meu livro. Uhum. A minha avó, na verdade, ela costurava dentro de casa e ela fazia muitas vezes roupas para os netos, ela bordava, assim, é uma bordadeira assim de primeira, de mão cheia, minha avó. E aí a minha avó simplesmente ela ensinava, né, os pontos que ela fazia, a costura francesa, a costura italiana, todos os dados que ela passava ali. Então ela foi sempre muito delicada com essa parte, porque a gente queria, na verdade, entender como neto, como que podia custar uma peça tão cara. Exatamente. Né? A gente não consegue entender quando a gente não está no mundo da moda. Só que a gente começa a entender que são os detalhes que fazem a diferença de preço. E aonde começa a minha criatividade ali. E a criatividade, querendo ou não, eu falo que é o estímulo, né? Como que você estimula seu filho? Então, você prefere ele num celular ou você dá um lápis de cor? As minhas filhas, por exemplo, quando eu vou viajar, minhas filhas já sabem que eu vou trazer canetinha. Uhum. Elas não vão esperar outra coisa, tá? Não vão esperar, não, minha mãe vai trazer um super tênis, super sapato. Não, eu sempre levo canetinha para as minhas filhas, que é justamente o modo delas ou escreverem, fazer um resumo, ou então pintar. Então eu gosto muito dessa parte da criatividade. Em casa a gente sempre foi muito nessa... tanto minha mãe, quanto minha avó, quanto as minhas tias, a gente sempre estimulou muito, né, a arte. Então eu acho que a moda começa nesse ponto. Depois, quando eu cresci, não tinha roupas, ou então eu não tinha dinheiro para comprar, ou então não tinha roupa que ficava boa em mim. Então é aquele velho negócio, né? Você cata um tecido, você corta, você emenda, você tem a sua criatividade, gente, né? Venho de uma família de classe média, então eu simplesmente tinha que criar ali o que eu queria usar. E eu acho que isso daí me estimulou muito. Que bacana. Eu tenho outras empresas e quando tem esse quebra, na verdade, do meu casamento, que é onde que eu já vendia para as minhas amigas, eu já fazia, né, para o pessoal ali do meu entorno, é onde que, na verdade, eu resolvo abrir o meu CNPJ ligado à moda. E o que tudo, a gente sempre mostra o que é glamour, né? Mas por trás, gente, olha, é assim que vocês não têm noção o quanto que a gente erra de tecido, o quanto que a gente erra de tudo, porque uma coisa é você fazer para você
E outra coisa é você começar a entender o mercado e colocar outros estilos para poder ter venda, porque quando você fala, né, de estilo de mulher, tem vários estilos, então você tem que colocar aquilo dentro de uma coleção. Você entender como funciona essa cadeia, né, desde da sua criação até o momento da venda, são muitos detalhes, né, e eu já entendi um pouco, é onde que eu acabo indo estudar. Todo mundo me pergunta se eu fiz moda, faculdade de moda. Não fez? Não fiz faculdade de moda, gente. Impressionante, né? Eu fiz tá no sangue. outra faculdade, porém eu fui para fora do Brasil, também fiz alguns cursos aqui dentro, mas eu fui para fora do Brasil e aonde que eu fui aprimorar, né, aquela minha vontade para poder entender mais como que funciona. Aprimorar seu conhecimento na alta costura. Sim. Então chega um momento em que eu começo a minha marca, que eu começo a produzir. Foi onde que eu conheço uma pessoa ligada à moda no Rio de Janeiro, onde que ela vestia os artistas, etc., que começa a ter saída com os artistas. Nossa, que beleza. Aí eu vou para a Itália, e brasileiro inventa de tudo, né? São criativos. E a gente é persistente. A gente é muito persistente. Eu acho que é o povo mais persistente. E eu peguei uma mala, eu fui passear na Itália, e eu peguei uma malinha de viagem, sabe aquela que você leva na mão, que tem rodinha? Eu coloquei algumas peças de alfaiataria e fui até um determinado local. E as pessoas, gente, imagina, vendia Chanel, Gucci, Valentino, né? Estava a Ellen lá. E o rapaz falou pra mim, olha, você vai ter que esperar, e a pessoa que toma conta disso, era, não sei, umas 11 horas da manhã, a pessoa vai estar aqui em torno de 8 horas da noite. Eu falei, gente, se é só esperar, né? Porque pro Brasil, a gente, imagina, a gente vai na fila do SUS, a gente espera, né? Uma aposentadoria, a gente espera tudo, a gente espera, imagina, só isso. Imagina, vamos lá. E foi daí que eu tive a oportunidade de começar a vender lá fora. Olha que maravilha! E agora você está conciliando várias atividades, né? Você está conciliando a moda, você tem uma ONG, você tem uma empresa e você tem as filhas. Como que você faz para poder dar conta de tudo isso? Por mais que quando você olha de fora, você acha que não são assuntos interligados, mas todos os assuntos são. Quando você fala de moda e você fala, por exemplo, do instituto, os dois nasceram juntos. Então, eu tenho uma filha com uma doença rara, então eu sou ativista nessa parte de doenças raras, né, há 12 anos. E então, quando eu montei a minha marca, eu montei logo em seguida, assim, no lado do papel estava a minha marca, descrevendo a persona da minha marca, e no outro papel eu estava descrevendo tudo que o meu instituto iria fazer. E com ele nasceu o símbolo. Eu não sei se vai dar para ver. Eu acho que dá para ver, né? Divina Criação. E a minha holding, na verdade, ela intermeia entre os dois lados do meu instituto e na parte de moda. E 10% do que eu vendo vai para o meu instituto. Olha, tá? Então, isso desde quando eu vendi a minha primeira peça, a minha primeira peça já teve essa parte. Isso mesmo. Então, os dois, eles nasceram juntos. Então, com a proposta, com o que eu amava, junto com as minhas necessidades. Entendi. Né? E uma mãe acaba abraçando, né? Ah, sim. Então, elas nasceram, então ela é interligada uma com a outra. Sobre os meus outros negócios, lógico que hoje eu tenho um operacional, ela já é uma empresa maior, né, em que eu tenho, né, então outros sócios que eu consigo disponibilizar disso, apesar de presidir esse grupo. Então eu faço os relatórios semanais. Então você consegue administrar essa parte. Sim. E antigamente a Pepe era menorzinha, então era mais difícil.
Mas hoje em dia ela acaba ficando ou dentro de casa ou com a irmã mais velha, ou muitas vezes ela também vem junto comigo. Ai, que bacana. Ela é uma pessoa, ela é extremamente quietinha, gente, assim, então ela vai, eu não me importo, né, dela vai, se por exemplo hoje nós estivéssemos aqui e fosse da vontade dela, ela estaria sentadinha me esperando, sem problema algum. Então as duas crianças, elas foram educadas para que elas tivessem essa consciência, né, do trabalho da mãe, porque muitas vezes como mãe você tem que deixar, né, essas crianças em algum lugar. Então eu falo que eu tenho o privilégio, na verdade, total de poder fazer com que as minhas filhas me acompanhem. Agora, você como estilista, você tem assim encomendas, você só pega para exportar, ou se uma pessoa chegar lá e falar, não, eu queria um vestido, Ellen, eu não tenho ideia do que eu faço, você dá ideia, porque você está com um vestido muito bonito. Então, gozado que a gente vê a Ellen em vários lugares, né? A gente vê aquele estilo clássico, muito bonito, muito elegante. Aí você traça também os modelos, elas vão com o modelo já pronto, você dá ideia? Na moda lá de fora, nós chamamos de prêt-à-porter. O que é o prêt-à-porter? É o pronto para vestir, tá? Então, existem as regras lá de fora, então, por exemplo, forro de seda, tudo que a moda lá de fora pede e que aqui, infelizmente, no Brasil não se dá o valor, né? Então, a costura, por exemplo, não é uma costura overlock, né? Ou uma costura italiana, uma costura francesa, ou uma costura à mão, tem muita coisa aqui à mão. Então, são poucas peças, porém é o prêt-à-porter, que significa pronto para vestir, né? Então, tem essa parte que eu faço a coleção, são 65 modelos, né, que eu acabo desenhando, né? Quando você desenha uma coleção, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, você acaba colocando de 2 a 3 temas por coleção. Sim. Então vamos pegar, a gente está na época de Natal, por exemplo, então vamos pegar, eu vou pensar na história do Papai Noel, não sei se vocês sabem a história do Papai Noel, que por exemplo ele não era vermelho, era marrom ou verde, ele era magrinho, tá? Então esse era um Papai Noel antigo, então eu posso pegar a história do Papai Noel e eu posso pegar a história, deixa eu pensar, sobre doce, tá? Então eu tenho a história do Papai Noel e eu tenho a parte de doce. Aí não contente, então eu tenho Papai Noel, tenho doce e eu vou pegar sobre Cora Coralina, né? Que é uma pessoa que na verdade, não sei se vocês conhecem, vocês gostam de ler, mas vale muito a pena, a vida dela é maravilhosa, né? Os livros dela, os contos dela é muito bonito. Então você tem 2 personalidades, um outro tema aqui que é a criança e você vai relacionando um com o outro. Então você vai contando a história, você vai fazendo um enredo, né? Então isso é muito gostoso, essa criatividade. Olha que bacana. E aí você faz, então por isso que tem que ser uma coleção um pouquinho maior. Quando você falar da alta costura, você fala em 35 peças, prêt-à-porter. São 65 peças na coleção e você simplesmente tem que contar o enredo, né, daquela história que você quer contar. Olha, então, no próximo desfile que vocês forem pegar, ou se vocês tiverem a curiosidade de pegar hoje, né, um desfile para poder vocês assistirem, vocês vão ver assim que tem todo um enredo. Né? Vamos pegar, não sei, se fosse Madonna, então desde a Madonna criança, ela pequenininha, ela crescendo, até o auge, ela tendo filhos, então conta toda essa história, né? Então você tem que ver o que está contando. Muitas vezes eles pegam livros, teve um dos desfiles que eu acho que é muito bonito, que foi do Dante Alighieri, que é como é que é, do Céu e Inferno, esqueci o nome do livro.
e você vê contando totalmente o enredo. Então, às vezes você olha aquilo que talvez não seja usual, que você fala, gente, é bizarro aquilo, né? Da onde que ele tirou? Não, ele está contando uma história. Então, se você for ver todo o enredo, prestar atenção, por exemplo, na música, a música também conta muita personalidade do estilista. Porque a gente vê mesmo nas apresentações na TV, né, que tem o canal lá de desfile. Meu marido fala, você que gosta da moda, vem ver. Aí a gente vê a moda, uma moda louca, tem hora que é bem louco, quem que vai vestir isso, né? Aquelas coisas tudo doida. E aí faz sentido, porque da maneira como você está falando. Vou Olha colocar, que beleza. por exemplo, do Papai Noel. Então eu vou pegar bolas, por exemplo, aqui tem um aquáriozinho aqui com bolas. Então eu vou pegar e eu vou fazer com várias bolas, eu vou pegar aqueles temas. Pode ter certeza, gente, que daqui a um ano vai chegar no Brasil e vai ter um monte de gente vestindo poá. Poá é o tecido com as bolinhas. Né? Então vai ter um monte de gente, um monte de coleção, tá? Você vai nas lojas populares, você vai ver um monte de gente utilizando poá. Né? Listras, por exemplo, eu quis fazer uma coleção inspirada em Aveiro, em Portugal. Para quem não sabe, gente, coloquem esse nome, vocês vão ver, é lindo demais. Então são casinhas de pescadores e cada casinha, elas são umas ripas coloridas. Então amarelo com branco, vermelho com branco, verde e assim azul. Gente, acho que foi uma das vilinhas assim mais lindas do que eu já vi. Olha. Então, por exemplo, a pessoa pega, por exemplo, escreve lá sobre Aveiro, vai colocar alguma música, né, que lembre talvez a infância dele. Pega ali eles falam assim que é a Veneza de Portugal. Olha que então beleza. Vai ter alguma coisa de barco, vai ter alguma coisa talvez na decoração e na roupa vai ter muita coisa exagerada. Não. Por que esse exagero? Para as pessoas marcarem. Você marcou, você visualizou aquilo, dá um exemplo, na Chanel colocaram. Nossa, você viu e aquilo vai se tornar matéria. Se tornando matéria, aquilo lá propagando, aquilo vai para a rua. Então é um estudo mais ou menos de uns 4 anos, tem algo que se chama WGSN, que então é um grupo que durante 4 anos mais ou menos antes, eles começam a estudar, então você compra isso, tá, esse programa. 2 anos antes você já está disponível isso, então você começa a trabalhar com esse material. Que interessante. Você falando aí, me veio na memória, né, um conhecimento que a gente tem de história da arte, né, gozado que é um contexto bem parecido. Porque a história da arte, você pensa lá, quando a gente ia dar aula de história da arte, nós temos que saber o passado para entender o futuro. Então começava a falar da pré-história. Professora, por que eu vou falar de pré-história? Professora, isso aí já passou. Mas como? Se você não entende o passado, você não vai saber o futuro. Então foi os períodos da história, né? Foi evoluindo, aí chegou na época lá do Renascimento, que surgiu a tinta a óleo, que surgiu as telas pintadas, Michelangelo fazendo o teto da Capela Sistina, né? Foi aquela coisa que ele não terminava, mais de 30 anos, ficou doente, virou o olho e não voltou mais de tanto ficar lá naquele... Eu esqueci como fala agora. Então, aí foi evoluindo, Renascimento, Barroco, Rococó, Impressionismo. O impressionismo deu o que falar, porque até então no Renascimento era tudo tão perfeito, né? Até um quadro que pintava os pássaros, você deixava no cavalete e os pássaros vinham para bicar uma uva, de tão perfeito. Quando o impressionismo veio, ele derrubou essa tese. Por que nós vamos fazer tudo perfeito se a natureza já é perfeita? Aí foi impressionismo, dadaísmo, surrealismo, que chegou nessas partes surrealista, dadaísmo, que os artistas começaram a ficarem doidos, começou a desenhar mulher com cabeça de bananeira, ovo pendurado no varal, então aquela loucura. Aí quem entendia, mas era o contexto da evolução da humanidade, contexto da época, né? Era uma época, agora nós estamos vivendo uma arte contemporânea que a gente olha nas roupas das pessoas, ai meu Deus do céu,
Que roupa feia. A gente olhando aí, né, as tatuagens, está acompanhando a evolução do mundo. E a arte, a costura, de certa forma, como você falou, vai acompanhando. De certa forma, não. Uma está totalmente entrelaçada na outra. Então, não existe moda sem arte. Não existe. Impossível você falar de moda e você não falar de arte. E ela está seguindo, né, também igual segue os artistas. Hoje você vê veio uma mulher para ser entrevistada, queria 4 mil do quadro dela, um quadro clássico. Mas pelo que nós estamos vivendo no momento agora, eu sou decoradora, assim, para pôr um quadro clássico nesses apartamentos de 1 metro quadrado, de 25, 30, 40, vai 18 pôr metros. Vai 18 metros, vai pôr um quadro clássico ali, não vai combinar. Então tá tudo aquela loucura, às vezes só um borrado de tinta, né? Então eu acho que é bem, e vai indo essa cultura justamente quando você fala, por exemplo, da arquitetura, que também é totalmente envolvida com a arte, totalmente envolvida, as pessoas não conseguem ter esse contexto, né? Mas é uma coisa totalmente ligada ao Pantone. Quanto tempo antes que você tem acesso ao Pantone, quanto tempo antes que você tem acesso o que está acontecendo na moda, e assim... Isso... Aquela moda que vai e depois volta... Tem isso, né? Agora esse ano voltou, parece, não sei, eu não estou por dentro de moda, mas eu vi lá, volta a moda de século não sei o quê. Dos anos 90. Dos anos 90. Dos anos 90. Então. Que está voltando, cintura baixa, então essa parte está voltando. Por exemplo, algo que estava se usando até o ano passado, que era... Eu não consigo usar, gente. Vou ser bem sincera para vocês. É impossível usar cropped. Mostrando a barriga. Não dá. Eu venho de uma época que não... Mas assim, sou eu, tá? Eu não consigo. Não é, pelo amor de Deus, ofendendo ninguém, tá? É a minha personalidade, é as coisas que eu gosto. Esse ano, por exemplo, tá caindo. O cropped, por causa da cintura baixa, então volta-se a camiseta ou a camisa novamente para colocar dentro da calça, porque senão você não cria a proporcionalidade. Ai, que interessante. Então ela vai e volta. Se você for pensar quando a Lady Di casou, que era aquelas mangas bufantes, né? Então até um ano atrás, mais ou menos, estava muito em alta. E ainda continua um pouco desse resquício. Se você pegar, por exemplo, a Larissa Manoela. Larissa Manoela, ela está com a manga bufante. E os laços que há 3 anos atrás entrou no mercado, ainda continua. Né? Ainda continua. Mas é muito gostoso nessa parte de moda, quando a gente fala, por exemplo, bota vermelha. Talvez seja algo muito tradicional da sua época. Mulher não usa bota vermelha. Você sabe por quê? Não. Não. Porque sempre foi colocado, não, mulher não pode usar bota vermelha. Hoje em dia está liberado. Você vai em qualquer loja, tem bota preta, marrom e tem a vermelha lá também. Porque antigamente as garotas que trabalhavam com o corpo, elas utilizavam a bota vermelha. Porque eu sei da calcinha vermelha, mas a bota eu não sabia. Então elas trabalhavam, então você identificava essas meninas por causa da bota. Interessante. Do judeu, vamos falar, por exemplo, da cor amarela. A cor amarela, até 2 anos atrás, ela não entrava na moda, ela entrava no máximo mostarda. Mas o amarelo não se vendia, era a roupa que ficava encalhada. Nossa! O que foi feito? Foi um trabalho que foi feito, na verdade, de começar a introduzir o dourado. Lembra que viu muito forte o dourado? Aí depois começou a vir amarelo, as pessoas começaram a citar. Você sabe por quê? Também é totalmente histórico. Na verdade, os judeus eles eram identificados, os que não pagavam, pela cor amarela. Olha só. Então, assim, era uma pessoa que não tem um hábito de pagar os outros, então ela utilizava alguma coisa amarela, geralmente um lenço, alguma coisa. Sei. Então, imagina você poder introduzir isso dentro do mundo da moda. Poxa, a pessoa é caloteira, a pessoa, né, mal pagadora, é muito difícil. É verdade. A mesma coisa, a cor roxa. A roxa. A roxa, ou você mexia com alquimia,
ou então era ligada à morte, né? Então quando você ia velar, geralmente as pessoas faziam essa parte dentro de casa e a cor de identificação era roxa. Até que minha irmã foi na casa dela, ela também trabalha com alta costura. Agora não muito mais, mas já costurou acho que uns 3.000, 4.000 vestidos de noiva. Ela faz noiva e madrinhas. Que delícia. Aí ela disse que arrumou uma blusa roxa e quis dar para uma moça, a moça não quis, olha que mal agradecida. Eu falei, não é, mas o roxo, vai ver que ela tem um pouco de, como é que fala, crença, né? Crença. São as memórias afetivas, né? Então. Uma brincadeira boba. O rosa e o azul. Hoje em dia o rosa, né, é classificado como de menina e o azul de menino. Quem mudou isso foi dentro da moda, foi Coco Chanel. Então quando você pega o azul é a cor mais feminina que existe. E ninguém quer usar azul, né? Quando você fala em religião, quando você fala em religião, Nossa Senhora está o quê? De azul. Quando você fala de plantas, né, de flores, é azul. E o vermelho sempre foi masculino, sempre a cor da guerra, sempre, né, essa cor viril. Como que eles faziam para distinguir o homem, né, que era hétero do homem, que sempre existiu na história? Sempre Eles existe. colocavam um rosa, porque o vermelho misturado com o branco se torna uma pessoa mais delicada, para poder distinguir no meio da guerra. Olha, você já pensou? Interessante, né? Nosso tempo está indo, mas tão bom o bate-papo. Olha, o Ellen, agora se você não se importar de mostrar alguns trajes pra gente no final do nosso programa, né? Você pode mostrar alguns trajes que você fez e na próxima vez vir mais e pra gente falar mais, trazer até algumas modelos para você mostrar, que fica um programa mais rico, privilégio. mais, né, mais a pessoal ali deve estar ficando tá ficando aí todo assim curioso para ver. Aí eu queria ver, né? Mas gente, você pega costura aqui em São Paulo também? Eu pego. Pega também? Pego pouca coisa, mas eu pego. Pega, né? Esses dias eu ia para um evento, eu falei, acho que eu vou falar para ela em costurar para mim. Falei, meu Deus do céu. Mas ela entrega lá para França, para Itália, vai costurar um vestido para mim, quanto não vai custar? Não, acho que eu não vou chegar até ela. Mas isso daí você tem que mostrar para nosso pessoal aqui que cada país segue o seu dólar, regras, né? O seu dólar. Então, você fala o nome da sua empresa, o seu telefone, seu Instagram, para os nossos internautas aí. Olha, gente, ela vai mostrar alguns modelos aqui. Não vai dar para ela falar após a mostra dos modelos, porque nosso programa está terminando, mas pelo menos vocês vão ver alguma coisa que ela faz. Ela vai encerrar o programa mostrando. E ela vai deixar agora telefone, e-mail, Instagram, né, das empresas dela, para que vocês possam entrar em contato com ela. É só olhar no rodapé aí, tá o nome dela, telefone, Instagram, para vocês também terem esse contato com ela e saber mais dela, tá bom? Então, o Instagram é o Ellen Charcani Brand ou então Ellen Charcani Underline, tá? Por ali, gente, eu resolvo todos os assuntos para poder marcar, porque é com hora marcada, né, aqui no Brasil. E eu atendo todo mundo. Se vocês me mandarem mensagem ali no direct, eu que tomo conta, né? Tem uma equipe ali por trás, mas eu que respondo. Então eu vou estar respondendo vocês ali rapidinho, tá, gente? Aqui a pessoa trabalha 24 horas. Então, gente, nós terminamos mais um programa, né, com a Ellen Charcani, grande estilista, reconhecida internacionalmente. Deixa eu falar, ela vai estar nos auxiliando também no concurso Estilo Mulher, que é Mulheres Especiais na Ponta do Salto, a favor da igualdade de gênero. Quando eu falo gênero, é sexo masculino e feminino. As mulheres estarão no mês de março, né, colocando em prova o seu potencial e também falando e reivindicando aquilo que ainda falta para a gente, para acabar não vai acabar, com feminicídio, homicídio. Cada minuto
nós estamos perdendo uma mulher só porque ela não tem força, só porque ela é mulher. Então, as empresas quiserem também participar desse quadro honroso, venha com a gente, vai ser em março, é só ligar para 985 40 28 85, a sua empresa será divulgada com muito prazer e muito carinho e muito bem divulgada, tá? Então, terminamos aqui mais um programa. Beijinho para vocês. Obrigada, Ellen, por você estar aqui, tá? Muito obrigada. Um privilégio. Tá. Tchau, tchau. Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula o sistema imunológico contra bactérias, fungos e vírus. Alívio das dores. Saúde potencializada pelo ozônio.